Boa noite aí a todos os irmãos. O nosso estudo hoje é continuação da leitura do livro de Buciência, que é A Ordem de Deus para Adoração e Ministério. E a gente está nesse ponto aqui do livro, que é o exercício para todo crente agora, é buscar a comunhão com o testemunho existente à verdade do um só corpo. E ele vai dizer assim: encontramos na Escritura que quando o Espírito de Deus começou uma obra em alguns com relação à verdade da reunião, ele teve o cuidado de uni-los com outros no mesmo terreno, para que a unidade do Espírito pudesse ser guardada para que houvesse a expressão da verdade do um só corpo. Paulo diz dos santos tessalonicenses: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo. Os tessalonicenses seguiram após as assembleias na Judéia, estando ligados a elas em comunhão prática, e até participando dos sofrimentos do Evangelho. Não era que as assembleias da Judéia fossem mais importantes ou mais espirituais do que a dos tessalonicenses, simplesmente porque o Espírito havia começado sua obra de reunir almas para o nome do Senhor Jesus Cristo, primeiramente na Judéia. Quando outros foram salvos, eram ligados em comunhão prática ao que o Espírito de Deus já havia começado. Este princípio é confirmado em Atos 8, capítulo 4, no versículo 4 a 25. Pouco a gente pode ver essas passagens. Muitos em Samaria haviam crido no Senhor Jesus por meio da pregação de Filipe, mas o Espírito de Deus não os reconheceu como estando no terreno do um só corpo, até que tivesse comunhão prática com eles, a quem ele já havia reunido para o nome do Senhor Jesus, em Jerusalém. Ao procurar guardar a unidade do Espírito, dois representantes desceram de Jerusalém e impuseram as mãos sobre os de Samaria, uma expressão de comunhão prática, pela qual o Espírito de Deus se identificou com eles. C. H. Brown disse: Deus não permitiu que os samaritanos obtivessem reconhecimento oficial como pertencendo à igreja ou à assembleia, até que eles a recebessem desses emissários que desceram de Jerusalém. Vemos aqui que grande cuidado foi tomado pelo Espírito de Deus para ligar esses crentes àqueles em Jerusalém, para que houvesse uma expressão prática do um só corpo na terra. Quando o apóstolo Paulo encontrou um grupo de crentes em Éfeso que desconheciam outros com quem Deus já havia trabalhado, ele percebeu que o Espírito de Deus não os reconhecia como estando no terreno divino da Assembleia, em Atos 19, de 1 a 6. Eles não foram reconhecidos como estando no terreno de um só corpo, até que houvesse comunhão prática ou a imposição de mãos da parte daqueles a quem o Espírito já havia reunido. Em referência a esse grupo de crentes, C.H. Brown disse: eles precisavam de algo. Eles tiveram que ser trazidos para a mesma unidade que já existia. Eles não podiam ser reconhecidos como ocupando um terreno diferente do resto deles. Paulo não podia dizer: vocês não estão no mesmo terreno que Antioquia ou Jerusalém, mas vocês têm muita verdade e eu seguirei com vocês. Ah, não. Ele vai fazer com que eles sejam trazidos para o mesmo terreno em que os outros estavam. Eles foram trazidos para a mesma coisa
que havia sido formada antes mesmo de ouvirem falar nela. Mais uma vez, vemos o cuidado e a sabedoria de Deus em manter a unidade do Espírito, para que houvesse uma expressão prática da verdade do um só corpo. É verdade que esses dois exemplos citados no livro de Atos são casos em que as pessoas ainda não tinham o Espírito e, portanto, ainda não estavam adequadamente no terreno cristão. Mas, como o irmão Brown mostrou, os exemplos nos dão um princípio importante sobre o qual Deus trabalha no sentido de manter a expressão prática da verdade do um só corpo. E assim, uma mente ensinada pelo Espírito sobre esses princípios aprenderá os pensamentos de Deus nesses assuntos coletivos da Assembleia. Este princípio é ilustrado em figura em Esdras 7:10. Deus havia começado uma nova obra, ao trazer seu povo de volta da Babilônia para o centro divinamente designado daquele dia, Jerusalém. Cerca de 42.000 judeus, retornaram sob Zorobabel e Jesua. Acho que é esse o nome. Esdras 1:3. No entanto, cerca de 68 anos depois, outros foram igualmente estimulados a retornar a Jerusalém. Quando voltaram, descobriram que Deus já estava trabalhando de maneira semelhante com outras pessoas, muito antes de serem exercitadas sobre tais coisas. E quando chegaram a Jerusalém, não encontraram um grupo perfeito de judeus ali, mas sabiam que era o único lugar correto para o povo escolhido de Deus adorar. Por isso, se identificaram com o testemunho já existente em Jerusalém. Não se pensou em estabelecer um testemunho independente além do que já estava ali. Cremos que isso nos dá uma resposta à pergunta sobre se as pessoas devem iniciar uma comunhão cristã, visto que o objetivo de Deus é reunir seus santos na terra em um para o nome de nosso Senhor Jesus Cristo no terreno do um só corpo. Não cremos que o Espírito de Deus levaria pessoas a sair e praticar essas verdades num terreno de independência. Percebemos que alguns estão fazendo isso, mas não cremos que isso encontre a aprovação do Senhor, pois ao fazê-lo, estão apenas promovendo a divisão exterior que não deveria existir no testemunho cristão. O que precisamos entender é que o Espírito de Deus já começou uma obra no testemunho cristão no início de 1800, reunindo crentes para fora das denominações. Isso aqui é, digamos assim, recentemente, no, no século XIX, eu acho. Para fora das denominações, para o nome do Senhor Jesus. Ele ainda está trabalhando com os cristãos para este fim hoje. Cremos que ele está disposto e capaz de guiar aqueles a quem ele mostrou a verdade, à comunhão com o que ele já começou. Cremos que o Espírito de Deus não ficaria satisfeito até que ele completasse sua obra, não apenas mostrando aos crentes o caminho bíblico para estarem reunidos, mas também associando-os praticamente àqueles a quem ele já reuniu, para que eles também pudessem estar no terreno do um só corpo. Caso exista um grupo de cristãos em exercício em uma localidade em que não haja uma reunião de cristãos no terreno de um só corpo, não cremos que eles
devessem irem adiante e partir o pão, quer percebessem ou não. Isso seria tomar um terreno independente. Eles precisam entrar em contato com aqueles que já estão no terreno de um só corpo, para que a mesa do Senhor possa ser estabelecida naquela localidade, em comunhão com os santos assim reunidos. Ao fazer isso, a unidade do Espírito será mantida e não haverá reuniões independentes. Se eles não estiverem cientes de santos reunidos em nome do Senhor, eles deveriam esperar e confiar no Senhor. A partir dos princípios da Escritura citados acima, cremos que é assim que novas reuniões devem ser estabelecidas, assembleias, né? Quando a mesa do Senhor é estabelecida em uma nova localidade, isso deve ser feito em comunhão com outras assembleias já no terreno de um só corpo. Alguém perguntou a John Nelson Darby sobre isso, dando-lhe dois cenários. Abre aspas. No caso de vários membros em comunhão se mudarem para outra cidade onde não há reunião, ou onde vários talvez se converteram e saíram das denominações, eles deveriam começar a partir o pão imediatamente se estiverem concordes entre si, ou devem anunciar sua intenção e buscar a comunhão das assembleias ao seu redor antes de fazê-lo? Ele respondeu, abre aspas, é sempre desejável que eles façam isso em unidade com os que estão reunidos no local mais próximo ou de onde vierem. Ninguém pode impedi-los de partir o pão, mas isso não seria feito de forma feliz ou piedosamente quando não é feito em comunhão com aqueles com quem eles já estão em comunhão. É aí, né, esse assunto que é o exercício para todo crente agora é buscar a comunhão com o testemunho existente à verdade de um só corpo. Isso serve tanto para o novo convertido, uma pessoa que é recém-convertida, quanto para uma pessoa que ele possa ter recebido do Senhor a direção de que existe essa verdade, né, de um só corpo, e aí ele deveria buscar esse lugar, que é o lugar onde o Senhor se coloca, onde estiverem dois ou três, biblicamente reunidos. Agora, se os irmãos quiserem ler alguma passagem do que a gente viu aqui, para os irmãos lembrarem aí. Se a gente poderia ver essa de Atos aí. Antes de tu abrir ela, Jefferson, sobe um pouquinho, por favor. Não, aliás, descer. Só para a gente refrescar aqui o que foi dito aí sobre essa passagem de Atos 8, do versículo 4 ao 25. Este princípio é confirmado em Atos 8, de 4 a 25. Muitos em Samaria haviam crido no Senhor Jesus por meio da pregação de Filipe, mas o Espírito de Deus não os reconheceu como estando no terreno de um só corpo, até que tivesse comunhão prática com aqueles a quem ele já havia reunido para o nome do Senhor Jesus em Jerusalém. Ao procurar guardar a unidade do Espírito, dois representantes desceram de Jerusalém e impuseram as mãos sobre os de Samaria, uma expressão de comunhão prática, pela qual o Espírito de Deus se identificou com eles. Que até aí dá para a gente entender lá. Não quis dizer aqui. A gente vai ler agora Atos 8, versículo 4 ao 25. Já consegui compartilhar já a tela com a Bíblia? Eu leio aqui.
Aí, Atos 8, 4 a 25. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até ao maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E entendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu também o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Esse trecho aqui que o irmão comenta lá. Se quiserem ajudar aí no entendimento, fique à vontade. Esse texto, né, irmãos, ficou bem claro em Atos. Esse cuidado, né, que o Senhor teve com a questão do um só corpo. Né? A gente percebeu ali que eram batizados já em nome do Senhor Jesus, né? Filipe pregou o evangelho para eles. Eles foram batizados, mas mesmo assim precisou, né, da chegada de Pedro e João, né? Saindo de Jerusalém, indo até Samaria para poder
realmente receber eles, né, a comunhão. E a partir daí é que o Espírito Santo, né, eles são selados, né, com o Espírito Santo, porque foi até visto, né, ali, foi no início ali, né, foi perceptível por conta das línguas, né, todos puderam perceber isso. E até vemos também a questão de um, né, que não estava andando corretamente, tinha sido batizado também, creu ali em Filipe, olha o mágico ali, mas o que fazia as artes mágicas, mas viu que foi necessário ali uma repreensão. Então a gente percebeu esse cuidado, né? Talvez se Pedro e João não cheguem ali, não tinha sido talvez percebido, né, que ele não tinha realmente crido, né, de coração, né? E ali eles, né, puderam nessa ida, né, confirmar os outros, né, porque receberam o Espírito Santo, e repreender o outro que estava já com o coração fora, né, incorreto, né, para com as coisas do Senhor, não estava entendendo, não creu de coração, né, de fato. Então a gente vê aí que essa visita, né, de Pedro e João foi muito importante, e a gente pode imaginar hoje, né, que ponto, né, chegou o testemunho, né, as divisões, a grande fraqueza, né, que se transformou, a grande ruína. Então, ainda mais hoje, com certeza é necessário, né, manter esse princípio, né, esse cuidado de receber, né, irmãos, assembleias, né, a comunhão, e que realmente deve servir um tempo e no Senhor para, né, com base na Bíblia, né, com os princípios bíblicos, para não errar nessa questão da comunhão, né, e do terreno e de um só corpo. Jefferson, você pode deixar aí nessa tela, meu pedido, se você abrir só lá em João 4:9, eu me lembrei de um assunto aqui que eu já ouvi os irmãos comentando, e acho que tem a ver um pouco com isso que a gente leu aí. É uma passagem que está lá em João, e já a gente lia esse trechinho aí. Esse daí mesmo, fala que disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, ela falando, né? Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então a gente viu lá, né, foi lido, como foi lido aí, né, que Filipe pregando ali em Samaria, eles creram, né, só que eles não receberam o Espírito Santo. Então eu já ouvi os irmãos explicando assim, né, que o cuidado, né, e a sabedoria de Deus perfeita tomou esse cuidado, né, como judeus e samaritanos não se davam, havia uma animosidade entre eles, né, de não dar a eles ali, naquele momento, o Espírito Santo, para que não houvesse não acontecesse de estabelecer ali um testemunho, e por causa da animosidade deles, em divisão, ou no espírito de divisão com os judeus. Então precisou que viesse alguns de Jerusalém e ali desse esse reconhecimento, para que ele ficasse claro que era uma só coisa acontecendo. Não havia dois testemunhos, porque já havia entre eles essa animosidade entre samaritanos e judeus. Aí os irmãos explicam que houve
esse cuidado de Deus em trazer alguns lá de Jerusalém, como a gente leu ali no texto, né? Para que, impondo a mão sobre eles, eles recebessem o Espírito Santo. Porque a ideia de Deus sempre foi um só povo, seja terreno, seja celestial. A gente vê isso no Antigo Testamento, né? Deus não tinha dois povos, era um só, era só um lugar de adoração, não podia ser mais de um, não deveria ser em outro lugar, não ser em Jerusalém, onde o Senhor tinha determinado. A gente vê lá, acho que Deuteronômio 12. E com a igreja funciona no mesmo padrão. Um só povo, né? E uma, como fala 1 Coríntios, né? 1:10, já se puder pôr aí. 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Então, um só povo, sem divisões ou dissensões, unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. É o padrão de Deus para o povo dele, né? Aqui no caso, nós, né? É o povo celestial de Deus. Como Deus tinha também para o povo terreno lá os, o- os judeus, né? Um padrão, tanto de adoração como de o, a forma de adorar como lugar que deveriam adorar. Então aqui a gente tem se os irmãos não tiverem nenhum comentário, a gente pode dar seguimento aqui. Outra seita, outra seita, talvez alguém possa dizer, se fizéssemos tudo o que você diz e começássemos a nos reunir com aqueles que estão reunidos com base da Escritura, não estaríamos apenas nos juntando a outra divisão ou seita da igreja? A resposta simples para isso é que a obediência à palavra de Deus nunca pode ser divisão. É o que os cristãos deveriam ter feito o tempo todo. Se os cristãos estiverem reunidos em obediência à palavra de Deus, de acordo com a verdade de um só corpo, eles nunca podem ser uma seita. Mesmo que houvesse apenas dois ou três que tomassem esse terreno. Se estão reunidos pelo Espírito ao redor do Senhor Jesus, eles não estão no terreno do sectarismo. Eles estão no centro divino, pois Cristo é o centro de reunião do seu povo. Se quiser ler essas referências aí, Jefferson, a gente pode. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Siló aí fala da pessoa do Senhor, em uma designação para esse nome aí que eu não me lembro bem como é que é, mas é o que pertence a ele, alguma coisa assim.
pertencente a ele, esse Silói. O outro lá é Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 8:20. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 5:4, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que é essa passagem, né, gente? Isso. Se a gente pudesse ler João 17 também, dá mais um, um pouco de entendimento do pensamento de Deus quanto à questão da unidade do um só corpo. A oração que ele faz ao Pai. Vamos achar o versículo que eu não lembro. Mais lá embaixo. Se é até 25. Lembrar aí. É, esse aqui. É o 22, 21, 20. A partir do 20. É o contexto. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles, o Senhor Jesus orando ao Pai. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como
tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, isso aí, né? Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, o pensamento de Deus aí parece que seria que a companhia de salvos, né, essa nova dispensação, os cristãos andassem em unidade, para que fosse testemunho para o mundo que há um Deus, Criador de todas as coisas. Eles representavam esse Deus aqui, dando testemunho, né, da justiça, do amor, poder de Deus, e o mundo pudesse, através desse testemunho, crer nesse Deus. Deus, ele é o Deus que enxerga o fim desde o princípio, ele se antecipa a todas as coisas, né? Então, sabia que ia chegar em um tempo que o homem, a gente sempre põe a perder tudo que ele coloca em nossas mãos para cuidar. Então, há várias passagens na palavra de Deus para a exortação, e assim, sempre uma indicação do que se deveria fazer, proceder, o povo de Deus, como ele deveria proceder. Então, hoje, infelizmente, o mundo olha para o testemunho e não reconhece Deus nesse testemunho, infelizmente. Ele não está de acordo, não está em conformidade com o padrão de Deus. Seja guardando a unidade, seja num testemunho moral também, doutrinal e tudo também não está segundo o padrão de Deus, né? Então, o pensamento de Deus aí é que a gente andasse em unidade, todos, dando testemunho para o mundo da, da pessoa de Deus, Criador. A gente tem ainda 15 minutos, acho que dá para a gente ler esse próximo que vai falar. Vocês pensam que são os únicos certos? Um pensamento aí que o irmão cita aí, né, quando ele escreve aí, né? Pode-se pensar que os que estão reunidos somente ao nome do Senhor se julguem os únicos certos. Aí ele vai escrever assim: às vezes nos deparamos com pessoas nos perguntando: você viria à nossa igreja conosco? É difícil recusar esse convite, sabendo que eles têm boas intenções e principalmente quando não entendem a firmeza da nossa convicção. Quando respondemos, abre aspas, não, não cremos que seria a vontade do Senhor, eles geralmente se ofendem. Às vezes somos acusados de fanatismo e exclusivismo. Eles dizem: como é que você não se importa de nos vir, de nós virmos às suas reuniões, mas quando pedimos que você venha às nossas, você se recusa? Vocês pensam que são os únicos certos. Vocês não amam os outros membros do corpo de Cristo.
De nossa parte, cremos que não poderia ser da vontade de Deus abandonar o terreno da Escritura em favor de uma ordem artificial não bíblica. Portanto, não é a falta de amor pelas almas nessas denominações que nos impede de ir com elas para seus cultos, mas o temor do pecado. Perguntamos se essas pessoas já consideraram o que o fanatismo realmente significa. O Sr. Kelly disse que é o apego irracional, sem sólida garantia divina à sua própria doutrina ou prática, desafiando todas as outras. O fanatismo, né? Perguntamos então: é fanatismo abandonar as associações com as igrejas denominacionais para ir com aqueles que desejam estar reunidos para adoração e ministério de acordo com a palavra de Deus? Se, de fato, essas denominações são marcadas pela confusão e pelo abandono da palavra de Deus, como descrevemos na parte inicial deste livro, então como alguém poderia esperar que sejamos tão inconsistentes com nossas convicções a ponto de irmos com eles a essas assim chamadas igrejas das quais nos separamos? Abre aspas, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Gálatas 2,18. O Senhor Kelly também disse, certamente é um fanático ou coisa pior, alguém que insistisse ou esperasse que eu me juntasse a ele contra minha clara convicção de que, ao fazê-lo, estaria pecando contra Deus. Pecado é um homem fazer a sua própria vontade, ou a de outro, mas não a de Deus. Se você me pedir para me afastar do que sei ser a vontade de Deus, é claro que seria pecado se eu a fizesse. Isso nos lembra o velho profeta de Betel. Ele tentou fazer com que o profeta de Judá, enviado pelo Senhor para clamar contra a adoração sem base bíblica estabelecida em Betel, para ter comunhão com ele no mesmo lugar contra o qual ele clamou. O velho profeta fez isso para que sua consciência fosse aliviada, porque então ele poderia dizer que os outros profetas estiveram lá com ele. Quando o profeta de Judá atendeu a seus desejos, um leão o encontrou no caminho e o matou. Tomamos isso como um aviso para nós mesmos. Como dissemos, muitas vezes há animosidade por parte daqueles que rejeitam a ordem de Deus para com aqueles que querem obedecer à palavra de Deus. Escolher permanecer em um sistema de adoração feito pelo homem na cristandade é uma coisa, mas certamente não se pode culpar uma pessoa por querer estar entre os cristãos que querem praticar a ordem de Deus. Afinal, eles estão apenas fazendo o que está na palavra de Deus. Se um cristão deseja permanecer em um sistema eclesiástico feito pelo homem e tenta usar a palavra de Deus para apoiar essa ordem, ele terá que introduzir seus pensamentos nas claras declarações da Escritura. Por exemplo, ele terá que introduzir nela que o tabernáculo no Velho Testamento é realmente o padrão para a adoração cristã, que a cobertura de cabeça era apenas para mulheres na igreja local em Corinto, que as mulheres pregavam nas reuniões da igreja, que as mãos foram impostas sobre os que foram ordenados e etc. Por outro lado, aqueles que simplesmente aceitam o que está na Escritura como Deus a escreveu, terão a tranquila confiança de que estão fazendo a vontade de Deus. Isso ocorre porque há uma paz que resulta de fazer a vontade de Deus, conhecida apenas por aqueles que nela andam.
Voltar ao simples cristianismo bíblico, sem todas as atrações do cristianismo moderno, é realmente um privilégio. São 9h24, a gente está chegando no nosso horário. Hoje eu estava lendo essas revistinhas que os irmãos estão postando aí, são muito interessantes, assim, tem bastante tema bom, que é a revista O Cristão. Fala um pouco de permanecer nesse lugar, né, que o Senhor tem dado a nós conhecermos, né, fora do sistema religioso. E ele fala um pouquinho, né, toda a revista, na verdade, das dificuldades que é se manter nesse lugar, nesse tempo de ruína. E aí eu queria ler para os irmãos aqui um texto pequeno que ele diz assim, o escritor, eu não lembro quem é, ele fala assim: Paulo sabia disso por experiência, pois ele pôde dizer em 2 a Timóteo que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim. Eles ainda eram cristãos, mas a doutrina de Paulo não era algo que eles queriam. Um caminho mais amplo os atraiu, com mais respeito do mundo. O tipo de ensino e estilo de vida que fazia de um homem um desprezado prisioneiro não lhes convinha. E assim acontece hoje. Nestes últimos dias, Deus achou por bem restaurar para nós a preciosa verdade da igreja, verdade que havia sido perdida, pelo menos para a igreja coletivamente, por centenas de anos. Mas agora, no final da dispensação, Deus a recuperou para nós. Muitos estão cientes disso, ouviram e até andaram nela. Estamos dispostos a continuar nesta verdade? É fácil continuar quando as coisas estão indo bem, quando o testemunho é brilhante, quando a obra do Senhor está se expandindo, quando há abundante bênção no Evangelho e bom ministério para os crentes. No entanto, Satanás está sempre pronto para atacar aquilo que honra a Cristo. E é então que a prova vem. Continuaremos diante, continuaremos diante de mal-entendidos, conflitos e provações dentro da casa de Deus, né? Ele fala: nós continuaremos se estivermos nessas circunstâncias, se nos encontrarmos nessas circunstâncias. A reprovação e a perseguição do mundo são ruins o suficiente, mas é mais difícil suportar o que vem de dentro. Sem dúvida, o próprio Paulo sentiu intensamente a rejeição por parte daqueles a quem ele havia ministrado algumas das mais elevadas
verdades já dadas ao homem. Ainda assim, ele continuou, e ele exortou Timóteo a fazer o mesmo. Deus valoriza aqueles que terminam a corrida, embora, em certo sentido, todo verdadeiro crente irá terminar a corrida ainda assim. Embora, em certo sentido, todo verdadeiro crente irá terminar a corrida. Ainda assim, Deus atribui um alto valor àqueles que são fiéis até o fim, naquilo que lhes foi confiado. O que está confiado a nós pode não ser o mesmo para todos os crentes, pois Deus leva em conta a luz dada a nós. É claro que o propósito de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No entanto, vivemos em um dia em que a igreja exteriormente está em um estado destruído e dividido. Como resultado, há vários graus de luz e entendimento entre os que compõem a verdadeira igreja. Aqueles que têm mais luz são mais responsáveis, assim como os outros com menos luz serão responsabilizados apenas pelo que lhes foi dado. Esses últimos dias são de fato perigosos. Como já observamos, e à medida que nos aproximamos do fim, as coisas ficarão piores e não melhores. No entanto, Deus prometeu a graça necessária para tudo o que Ele envia, que Ele nunca nos dará a verdade em Sua palavra, sem tornar possível que a cumpramos. Paulo foi fiel até o fim, como foi nosso verdadeiro exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também podemos prosseguir sem medo, sabendo que a recompensa pela fidelidade está, em última instância, na glória, não aqui embaixo. É W.G. Procho, o escritor desse texto. Até aqui. Efésios 6:6 também tem uns versículos que corrobora com esse texto aí também. Efésios 6:6, puder compartilhar, irmão Jefferson. Pode ler, Elton. Vamos lá. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Gálatas 1:10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou quero agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. 1 Samuel 15:22. Se não me falha a memória. O versículo, acho que é o 22 mesmo. 15:22. 1 Samuel. Que fala que o sacrificar obedecer é melhor, né, do que o sacrificar. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então tá aí o tema, né, para a próxima, né, gente? São 9h32. A gente vai deixar registrado aí, se o senhor permitir, próximo sábado. A gente segue com esse aí, o apelo, né? Um apelo.
Irmãos, chegamos ao final de mais uma reunião. Vou estar pedindo para o irmão Danilo estar tirando a gravação. O irmão Isaac, assim que o irmão Danilo tirar, pode agradecer, irmão Isaac? Sim. Danilo voltou, não sei, ele falou que ia precisar sair. Eu estava aqui no cronômetro, eu creio que daria tempo. Ele falou que seria meia hora, mas criança a gente sabe, né? Mas tranquilo, a gente podemos dar continuidade, então. Vamos só dar mais um minutinho para ver se ele talvez esteja na chegada ou não. Fica à vontade, irmão Isaac. Então vamos agradecer. Nosso bendito Deus e Pai, Pai do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças, Pai, por tua bendita salvação, por teu grande amor e poder, por ter nos dado tamanha libertação em Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso bendito Senhor. Nós te damos graças por todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Nós te damos graças, Pai, por ter endireitado as nossas veredas, por ter aberto nossos olhos, nossos ouvidos e coração para ouvir, para ver, ouvir e crer na tua verdade e poder também andar nela. Ó Pai, quão maravilhoso é termos esse privilégio de, no tempo que ainda nos resta aqui, e mesmo nesse mundo tenebroso, e ainda nesse corpo de carne tão frágil, poder andar na tua luz, poder aqui usufruir de tuas bênçãos, do teu amor, da tua graça, das tuas ricas misericórdias, Pai. Nós te damos graças por todas as coisas. Pedimos também a tua ajuda para que possamos continuar aqui, andando na tua verdade, sendo um testemunho de um só corpo, e que possamos na prática viver a tua palavra, a tua verdade, Pai. Pedimos também uma boa noite de descanso a todos. Assim, agradecidos, em nome do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Até a próxima, se for permitido. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos.